Se você é daqueles que gosta daqueles cronogramas fixos que definem até o horário e cada assunto que você vai estudar por dia, assista esse vídeo até o final e você vai entender por que eu não gosto desse tipo de cronograma e não utilizei ele desde o primeiro dia da minha preparação para o Enem. Fala galera, aqui é o João Vitor, eu fui aprovado em terceiro lugar na Universidade Federal de Medicina, estudando apenas um ano para o Enem. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu montei um cronograma de estudos adequado à minha realidade e principalmente os princípios básicos que o cronograma deve ter para se adaptar a uma rotina e não deixar o aluno até mais ansioso. Se você viu o meu vídeo anterior onde eu falo dos meus resultados do Enem 2022, percebeu que eu conciliava o trabalho com o estudo. Essa minha realidade exigia que eu utilizasse um cronograma fácil de adaptar e que eu não precisasse quebrar a cabeça tanto para executá-lo. A primeira coisa que o meu cronograma de estudos tinha quando eu fui montar era que ele não era aqueles cronogramas fixos. Isso porque esse tipo de cronograma não permite que você tenha uma flexibilidade nos horários. E eu tinha sempre uma rotina muito incerta. Às vezes eu não chegava do trabalho na hora que previa, às vezes eu tinha que viajar e atrasar o cronograma ou ter o cronograma com matéria acumulada, para mim não era interessante. Digamos que você tenha que estudar probabilidade e você coloca amanhã de uma terça-feira para ver esse assunto de probabilidade. Se esse assunto for muito grande ou se você não entender, você acaba exigindo que termine naquela manhã e se tiver que passar daquele tempo, o seu cronograma já bagunça todo. Se eu coloco um limite de horas para ver determinado assunto, eu vou me obrigar a estudar aquele assunto naquele período. E isso não é saudável para quem está começando a aprender os assuntos de Enem, porque você não sabe quanto tempo você leva para realmente aprender um assunto. Então, como é que eu montei esse cronograma de estudos? A melhor forma de montar um cronograma é fazendo um ciclo de estudos. A primeira característica do meu ciclo de estudos é que eu selecionava apenas 1h30 no máximo por matéria, independente se eu terminei o assunto ou não. Ah, mas e aí? Se eu não terminar o assunto, como é que eu vou fazer? Bom, se você não terminar o assunto naquele dia, naquela 1h30, você simplesmente marca a página ou o período do vídeo que você parou e na próxima vez que aquela matéria voltar para a sua lista, você estuda ela novamente. Isso geralmente vai ser no dia seguinte ou até às vezes no mesmo dia, um pouco mais tarde, porque quando você estuda 5, 6 horas de uma mesma matéria sem parar, o seu cérebro acaba cansando e não absorve completamente aquilo que você estudou. É por isso que o cronograma de estudos precisa ser montado especificamente para aquela pessoa. Evite pegar cronograma de outras pessoas ou de cursinhos que já venham prontos, porque geralmente ele não vai se adequar à sua realidade e você vai ficar acumulando matéria até que um dia chegue uma semana que você só tenha que colocar matérias em dia. Como você faz para montar o seu próprio ciclo de estudos? Primeiro você vai pegar todas as matérias do Enem e colocar elas numa lista. Você vai fazer uma lista como se fosse um ranking. 1, 2, 3, 4. Em cada linha você coloca uma matéria. Eu prefiro colocar intercalando uma matéria de exatas com uma matéria de humanas, uma matéria de exatas com uma matéria mais teórica. Isso para utilizar um tipo de raciocínio a cada estudo. Se eu uso um raciocínio mais prático aqui, eu utilizo um mais teórico aqui e isso vai tornando o meu estudo um pouco mais dinâmico. E aí, após montar essa lista, eu pego o horário que eu vou estudar e começo pelo primeiro da lista estudando 1h30 daquela matéria. Se eu conseguir ver 2 assuntos naquele 1h30, perfeito. Se eu conseguir ver metade de um, eu simplesmente paro, marco a página ou marco o período do vídeo que eu parei e sigo para a próxima matéria. Quando a lista rodar e voltar para a matéria onde eu estava, eu volto, continuo aquele assunto de onde eu parei. É nessa hora que muita gente se pergunta, se eu parar o assunto e depois voltar, eu não vou esquecer e perder a qualidade. Muito pelo contrário, isso na verdade me ajudava. Quando eu parava um assunto hoje e voltava a estudar ele da metade amanhã, isso me ajudava até a revisar o que eu tinha visto antes, porque eu precisava lembrar do que eu estudei no dia anterior. E se você gosta daquela revisão espaçada, será considerada uma revisão de um dia. Então não, você não vai esquecer o assunto, você não vai precisar reler tudo que você estudou antes. A grande vantagem do ciclo de estudos e do cronograma que eu montei para mim é que eu nunca ficava com aquela sensação de matéria atrasada. Se eu precisasse faltar um dia, se eu precisasse não estudar naquele dia específico, eu simplesmente no dia que eu voltava a estudar, olhava a minha tabela e via onde eu parei e continuava da matéria seguinte.
Então não dava aquela sensação de atraso, aquela sensação de que você está perdendo tempo. Outra coisa muito importante que eu coloquei no meu cronograma de estudos é que eu nunca fazia as questões de fixação logo após ver a teoria. Eu sempre fazia pelo menos um dia depois ou 2 dias depois de ter visto a teoria. Isso porque, logo após que eu via a teoria, o assunto estava muito fresco na minha mente e eu não tinha dado tempo ainda de saber o que estava realmente guardado ou não. Então eu deixava para fazer as questões na próxima vez que aquela matéria voltasse para o meu ciclo, porque isso ajudava também com uma forma de revisão de um dia, uma forma de relembrar aquele assunto e saber o que eu realmente guardei no meu cérebro de informação. Quais assuntos estudar no cronograma? Bom, os assuntos que você vai estudar no seu cronograma de estudos são os assuntos da lista que o INEP disponibiliza por matéria. É claro que você não tem que estudar os assuntos mais difíceis se os assuntos básicos ainda não entraram na sua cabeça. Esses assuntos mais difíceis você deixa para estudar no final ou quando você já estiver dominando realmente ali aquela parte mais básica. Como controlar a qualidade e a velocidade com que eu estou estudando os assuntos. A cada dia de estudos, você precisa dar o seu melhor naquelas horas que você está estudando. Então, tudo que você puder fazer para melhorar em 1% a qualidade do seu estudo, procure fazer, procure testar e ver se isso se aplica à sua realidade ou não. Quando você faz o melhor possível naquele período e consegue estudar com o maior foco possível, o seu aprendizado ele vai ser contínuo e vai ser o melhor possível naquele período. Não tem como fazer melhor do que isso. E por isso você sabe que está no caminho certo. É claro que esse tipo de cronograma mais autônomo, mais personalizado, ele não é um cronograma para pessoas procrastinadoras ou que não têm disciplina para estudar. Então, se você tem disciplina para estudar, você vai entender e vai saber montar um cronograma desse e aplicá-lo no dia a dia, fazendo com que ele renda ao máximo. Cada vez que você fizer o seu estudo, tentando melhorar a cada dia 1% da qualidade da sua atenção, do seu foco, você com certeza vai aumentar exponencialmente os seus resultados e ao longo do tempo aquilo vai virando quase que automático para você. Existem matérias que são de fato mais importantes que as outras e isso exige que você coloque a matemática e outras matérias mais importantes por mais tempo dentro do cronograma. Para saber quais são essas matérias, você precisa olhar na faculdade que você tem interesse, quais são os pesos das matérias. Ou se for uma média simples, você precisa entender que matemática e natureza são matérias que têm potencial de notas maiores. E isso vai exigir que você coloque mais tempo para elas. Outra coisa que você precisa considerar é saber quais as matérias que você já tem facilidade e quais as que você não tem. Aquelas que são mais difíceis precisam entrar com mais tempo dentro do cronograma. Para diferenciar as matérias mais importantes e as menos importantes dentro do ciclo de estudos, eu sempre colocava 1h30 para as mais importantes e 1 hora apenas para as menos importantes. Ou então eu colocava a matéria mais importante mais de uma vez dentro da minha lista. Então se matemática entrava aqui, depois vinha geografia, física, história, aí eu colocava português e depois matemática de novo. Ou seja, ela ia rodar 2 vezes dentro daquela minha lista antes de voltar para a primeira matéria, que era matemática também. Uma das coisas mais importantes para quem usa esse tipo de cronograma é metrificar tudo o que você faz. Ou seja, se você está fazendo um ciclo de estudos, é interessantíssimo que você tenha uma tabela, um diário com tudo o que você fez naquele período. Todas as métricas das questões que você resolveu, dos simulados, dos horários que você estudou ou não estudou, os assuntos que você parou para continuar na próxima vez. E esse diário ele vai te ajudar bastante a visualizar todo o esforço que você já fez e o que você pode fazer até para corrigir alguns erros que você cometeu anteriormente. É claro que isso exige um certo conhecimento de ferramentas como o Excel, ou você pode fazer até no Notion, ou você pode até fazer num caderno, numa folha de papel mesmo. Não tem problema nenhum. Eu aconselho que seja feito da maneira mais prática possível e menos confusa possível. Eu tentei usar o Notion para isso na minha preparação, mas acabei achando muito complicado de você acessar e de você abrir e editar. Então eu preferi usar o básico mesmo, eu usei uma planilha do Excel que me ajudou muito na minha preparação. Dentro do meu cronograma, geralmente eu estudava 5 a 6 horas líquidas por dia durante a semana e nos finais de semana eu buscava estudar sempre 2 turnos,
manhã e tarde e descansava durante a noite. No domingo, geralmente eu fazia um simulado de manhã e uma correção dele à tarde, ou uma bateria de questões de manhã e a correção delas à tarde. É muito importante que no seu cronograma você coloque simulados para fazer. E eu nunca gostei de colocar simulados de outras bancas ou de cursinhos que faziam simulados do Enem. Isso porque em um ano de preparação você tem tantas provas do INEP de 2009 para cá que você às vezes nem precisa utilizar esse tipo de simulado. Eu fazia Enseja, Enem PPL, Enem Digital. Então de 2009 até 2022 tem muita prova para você fazer. Esses são alguns princípios básicos que eu utilizei para montar o meu cronograma. E se você conseguiu agregar alguma coisa à sua rotina, eu já fico muito feliz. Se você ainda tem dúvidas, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida que eu vou te responder. E nos próximos vídeos eu vou te dar mais orientações de o que fazer ao longo desse cronograma, o que fazer dentro de cada matéria e como estudar cada uma em si. Se você está assistindo esse vídeo até agora, significa que foi útil para você. Então deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que eles também entendam e aprendam um pouco mais sobre o Enem. Eu fico por aqui. Valeu!